falar na totalidade. Como eles não perceberam isso, né? Insurgiram-se contra Jesus, né? Tanto é que procuraram matá-lo várias vezes, porque para ele estava a atacar aquele sistema que era predominante. Então, Jesus, na verdade, estava a trazer à luz que a verdade de Deus é muito mais e é bem maior em relação à lei que os fariseus se apegavam, né? Dada por Moisés. Tanto é que ele diz que nosso pai é Moisés, nosso pai é Abraão. Jesus vai retrucar que antes de Abraão eu sou, porque antes que Abraão existisse, Jesus já era Jesus, né? O verbo se fez carne. Então, antes de ser carne, o verbo existia. Então, nesse sentido, a verdade que Jesus estava a trazer é que Deus, né, por intermédio dele, que é Cristo, que é a verdade de Deus personificada, estava muito acima daquilo que os fariseus estavam a defender. Isso, entretanto, não retira a liberdade deles. Por isso que eu disse sobre a aplicação. Porque mesmo Jesus defendendo isso, em momento nenhum Jesus os esforçou a acreditar no que ele estava pregando. Exatamente. Aí cai na liberdade. Ou seja, Deus lhes deu a liberdade de crer ou não crer no que ele estava a falar. Por isso Jesus várias vezes vai dizer aos fariseus, vocês não querem vir até a mim, né, para que não tenhas vida. Preferiram as obras das três, eram os mais. Ou eram mais. Então, a liberdade consiste exatamente nisso. É você promulgar uma verdade sem necessariamente, né, partir por alguma violência ou agressão, ainda sob algum pretexto, por não acreditar naquilo. Versículo 17. Só para sermos contextual. A igreja de Corinto é uma igreja da Grécia e das cidades. Não obstante dessas crenças, é comum, principalmente, que os deuses fossem representados por imagens. Né? Então, lá os templos, os deuses eram representados por algumas também imagens. Aconteceu em Babilônia, né? Exatamente. Então, a igreja lá se estabelece, porque lá era um Deus que não tinha aparência. Okay? Então, isso criava certa dificuldade, porque as pessoas, ao adorar, como estão habituadas a adorar a estátua, ou se dirigir para alguma imagem que era a representatividade daquilo que elas acreditavam como ser divino, e na obra de Deus não existia. Então, faltava essa consciência. Que o Deus que nós adoramos, que aquele que adora espiritualidade, para dizer o quê? Deus não está fechado ou condicionado a esse ritual aparente que muitas das vezes era mostrado lá, né, sob circunstância de que se você não tiver uma representatividade aqui, uma imagem aqui visível de um ser ou um desenho, não esteja adorado. Pelo contrário, sendo Deus espírito, então a dimensão da comunhão com ele é meramente espiritual. Ou seja, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, isso quer dizer, para nosso querido José Júlio, significa dizer que os fariseus eram livres de escolher as suas certas religiões, não é? Naquela era, né? Relativamente ao capítulo de número 8, 17, e a 2 de Coríntios 3 e 17. Olha, o Milongueira fez aqui uma abordagem. Concernente aos fariseus. Fez uma resenha aqui da história bíblica. E isso não se aplica só aos fariseus. Certo. Mas respondendo à tua pergunta, todos eles eram livres. Por isso é que o Milongueira falou a diferença de cristianismo e cristianismo. Os judeus tinham liberdade de escolher. Até porque Deus fez o homem com liberdade de escolha. E Jesus, quando veio, e esse texto nos mostra que a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é porque para você se sentir livre é necessário que você conheça a verdade. Por isso é que eu disse aqui do princípio, mesmo até falando do artigo 41º, que está na nossa Constituição, da liberdade religiosa, é necessário que a gente saiba que existe uma liberdade para podermos discutir. E naquela altura Jesus também estava a querer mostrar que é necessário que você conheça a verdade para teres a liberdade de escolher a quem seguir. Porque se nós vermos bem, a Bíblia quando conta a história do jovem rico, ele tinha a liberdade de seguir Jesus ou não. Jesus lhe deu uma opção apenas. Vai e vende tudo o que tens. Mas ele achou que vender. Não, prefiro ter o que é meu. É a liberdade que ele teve. Uns aceitaram seguir porque conheceram a verdade. E quando alguém conhece a verdade lhe liberta.
Então, eu posso dizer assim, que esse texto podemos aplicar, sim, na escolha da nossa liberdade. Ok. Agora, mesmo no âmbito da liberdade religiosa, né, percebe-se que na nossa sociedade, os pais que são ou que pertencem a uma determinada religião, eles esforçam os seus filhos, não é? A seguirem as suas religiões. Por serem crianças, não compreendem muito bem sobre a liberdade religiosa. Os pais tendem a pegar os seus meninos para levarem nas suas determinadas religião. E quando eles crescem, percebem que não é o que eles tanto criam, ou o que eles tanto almejavam estar naquela determinada religião. Nesse tipo de contexto, qual é a posição que vocês tomariam dentro das vossas casas? Como pais espirituais, né? São líderes de casa. Qual é a posição em que vocês tomariam para uma certa decisão quanto a essa, em que vossas crianças estão a decidir irem de uma outra religião, porque descobriram que os pais, né, pressionavam antes, não ia certa. Ok. Uma vez que nós estamos a falar da liberdade religiosa, que cai no campo dos direitos, direito humano, por isso né, o diácono que está a fazer relação com a Constituição, vale a pena lembrar que a nossa Constituição considera a maioridade a partir dos 18 anos. Certo. Significa dizer que antes desse período, antes dessa idade, a pessoa está sob tutela de alguém que é o responsável e responde por ela. Aplicado para nós, né? Eu sou pai, diácono é pai também. Enquanto responsável por alguém, enquanto né, educador, enquanto pai, guia, tenho esse direito e dever até de instruir o meu filho no caminho que eu julgo ser o mais correto, ok? Porém, eu vou fazê-lo até antes dele atingir a maioridade, que é que vai aquilo que você falou. Enquanto meu filho estiver sob minha tutela, é muito normal que eu dirija os seus passos, que eu encaminhe e algumas vezes até imponha certas condições. Entretanto, temos que ter em mente que quando esse filho atingir a maioridade, ele é livre, né? Ou seja, ele é livre, um direito consagrado na Constituição, a vida da Constituição, ele é livre para escolher que religião seguir. Mas há pais que não aceitam. Há Não, casas isso que não estou a negar, isso existe, é um facto. Só que se nós negarmos isso, estaríamos a ser também, de certa forma, ignorantes, ok? Porque nós próprios pais, a religião que professamos foi uma escolha nossa. Então é orgulho até isso. Se você decidiu escolher aquela por julgar será mais correto, então o filho tem liberdade também para escolher e seguir a sua religião. Algumas vezes vai ser uma que nos fere, essa é a verdade. Podemos não concordar, mas ele é livre. Por isso que ele é que é maior, ele é livre. É responsável pelos seus atos, já responde por si diante da lei. Ele é livre para escolher. Pode doer, mas temos que aceitar. Ok. E respeitar até. Okay. Não concordamos, mas respeitar. Antes mesmo que a gente passe para então as nossas devidas publicidades, vamos ainda termos uma pergunta aqui ao nosso José Júlio, não é? Uma única pergunta. Disse que em Angola, né, há uma corrente de falsos profetas, né? Há vários profetas abrindo igrejas que estão arrastando muita gente no falso profetismo. Qual é a posição dos verdadeiros servos de Deus quanto a essas correntes, visto que estamos em uma sociedade laica em que existe liberdade religiosa? E vocês são livres de irem aonde quiserem. Qual é o posicionamento do nosso José Diácono quanto a essa questão? Olha, antes que eu responda essa pergunta, eu volto na pergunta que fez ao Milongueira e dizer assim, é bíblico. Quando a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensinai o menino o caminho em que deve andar, para quando crescer, não desviar. E tem vários textos, tem o Efésios 6, verso 1 e 3, tem Provérbios 13, verso 1 e tem outros. Para quem gosta de estudar a Bíblia, eu aconselharia que lesse muito o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. São livros que ensinam os pais a educarem os meninos. E o Milongueira disse aqui muito bem. Enquanto criança, está sob tutela de alguém. Certo. É como se fosse em casa. Estamos em casa, como pai, a tua casa tem uma regra, tem um estatuto. Certo. Ninguém vem acima das 22. Todos têm que estar na mesa às 20 horas, às 19 horas para jantar. Essa é a regra de casa. E uma criança,
por mais que ela tenha liberdade plasmada na lei, Certo. né, na Constituição, em casa a criança deve obedecer, deve cumprir as regras de casa. Certo. Ainda nós, como adultos, se desviarmos daquilo que é a Constituição do país, nós vamos pagar por esse erro. Agora, quando ele crescer, é óbvio que ele tem a liberdade, já tem maturidade de escolher o caminho que ele quer. Mas se antes, como criança, teve a base, dificilmente vai se desviar. Porque essa base ele vai confrontar com as verdades que agora vai começar a encontrar. Certo. O que é que faz uma criança, uma pessoa mudar de igreja, de religião? Certo. É através das verdades que ele vai descobrindo. Certo. Vai dar conta que nesta igreja os princípios não correspondem com as escrituras. E vai dar conta que a outra igreja os princípios correspondem, então ele vai desviar. Agora, a pergunta que fizeste em relação aos falsos profetas, como cristão, o que é que nós devemos fazer? Eu faço uma contrapergunta. Quem são esses verdadeiros cristãos para contrapor aos tais falsos profetas? Vamos só Mateus 24, numa conversa em que Jesus começa a ter com os discípulos. E Jesus disse que virão falsos profetas. Quer dizer que é bíblico. E como cristão, eu não sei se eu como adventista se vou me sentir que sou o verdadeiro cristão, o católico vai sentir que é o verdadeiro, o protestante vai sentir que é o verdadeiro, o metodista. Assim, todo cristão vai sentir que é o verdadeiro cristão. Certo. O que é que faz ser verdadeiro? Através do estudo da palavra. Certo, certo. E você vai ter que contrapor os princípios da tua igreja, Certo. com o que a Bíblia te apresenta, se correspondem à verdade. Certo. Então, esse falso profeta, o que lhe faz ser falso profeta? Será que são os milagres simulados? As curas simuladas, aliás? O próprio fiel que está ali está sendo enganado. Por quê? Porque o falso profeta está a fazer isso. Então, é necessário que haja estudo. O verdadeiro cristão só deve fazer isso. Estudar a palavra. Okay. Embora estando numa igreja em que há um profeta, que para ele é o verdadeiro, analise o que é que um profeta faz. Nos nossos tempos, existem realmente profetas? Os profetas do nosso tempo fazem realmente milagres? Porque há muitos por aí, há né? Muitos há muitos que por aí. E apresentam, e nós temos visto nas redes sociais, né, muitas cenas de membros que vêm dar testemunho que o profeta fulano fez milagre, assado e cozido. A pergunta fica, será que é verdadeiro ou uma simulação? Olha, Satanás tem poder. Certo, certo. Vamos lá ver na nossa página do Facebook se tem assim alguns ouvintes que estão do outro lado, se mandaram algumas perguntas, não é? Vamos pela nossa rede do Facebook, vamos lá ver se tem perguntas, não é? Vamos lá ver se tem alguma pergunta. Não vemos nenhuma pergunta aqui, não vemos nenhuma pergunta. Ok, não vemos nenhuma pergunta. Pois bem, vamos então entrar pelo nosso debate novamente. Vamos então passar pela nossa pergunta novamente para o nosso amigo José Júlio. Não é ele que não acabou o seu raciocínio naquela hora. Pode terminar o seu raciocínio porque já estamos na segunda parte do nosso debate. A pergunta é muito intensa. É muito intensa. Essa Okay. pergunta exige mesmo conversa. Por quê? Porque muitas igrejas estão a ser formadas, infelizmente, estão a ser constituídas no nosso país por conta de milagres. Certo. Por conta desses tais falsos profetas. E como cristão, eu ainda vou me apegar ali. Mateus 13:30. Certo. A Bíblia diz que deixai o joio e o trigo crescerem juntos. Certo. O dono da colheita é que vem e vai fazer a separação certo. do joio e o trigo. Eu acho que nesse texto não cabe a nós apontarmos o dedo e falar que o fulano ou ciclano é um falso profeta. Primeiro nós temos que respeitar esta pessoa como ser humano, como criatura de Deus. Certo. Devemos respeitar e aceitar, né? Respeitar que ele é um cristão. Agora, está a ser usado por quem? Se é cristão, está a ser usado por Deus. É óbvio, se é cristão. Agora, se for um discípulo satânico, Satanás também tem os seus filhos. E certo. ele usa
Certo. E ele fez milagre até na presença de Jesus. Uhum. Imagine, Jesus no deserto e ele aparece assim como um anjo de glória. Mandou que Jesus transformasse pedra em pão. Ele Uhum. sabia que Jesus poderia fazer aquilo. E agora nós, seres humanos, Satanás chega até a nós e nos diz assim, olha, eu preciso que você desvie aquele povo. O que você pediu, eu vou lhe dar. Pede para curar essa pessoa. Não é que ele vai curar como Jesus curou. Porque até agora eu nunca vi registro ainda de pessoas que foram curados e permaneceram curados eternamente. Não sei, né? Não frequento essas igrejas, não conheço irmãos, né? Dessas igrejas que fazem isso. Infelizmente não conheço. Mas é só para dizer que falso profeta existe e nós, como cristãos, devemos apenas intensificar no estudo da palavra para não sermos enganados. Uhum. A Bíblia diz isso, que nós seremos enganados, até aqueles que são seguidores de Cristo. Certo. Serão enganados. Certo. Agora, é o seguinte, nós estamos diante do evangelista, diácono, não é? Estamos diante dessas duas entidades celestiais, não é? São homens guiados pelo Espírito Santo. Vem aqui uma pergunta. Quanto a vocês, né? Se tivessem a liderar uma certa igreja, aceitariam que os vossos filhos frequentassem uma outra religião, não é? Que não fosse a mesma que a vossa? São líderes de igreja. Têm vossos filhos espirituais, né? Vossos filhos espirituais, vossos filhos biológicos, não é? Qual é a posição que vocês tomariam? Aceitariam que isso acontecesse no meio de vocês sendo líder de igreja? Eu acredito que a questão dos filhos espirituais Vamos ainda falar de não biológico. não Vamos falar temos de esse biológico. direito, Sim. né? A princípio já filhos espirituais não têm o direito para mandar um filho espiritual onde tem que ir ou tem que deixar de ir. Nós apenas temos a liberdade de aconselhar, né? Mostrar e a pessoa decide por si. Filho biológico, igualmente, se for maior de idade, que já falamos aqui. Entretanto, não tem como, né? E também seria mentiroso se dissesse que não fizemos esforço ou não nos empenhamos a fim de fazer com que nosso filho evite trilhar um caminho que julgamos não ser o mais apropriado ou mais correto. Isso porque algumas vezes nós temos um conhecimento mais profundo de certas realidades que muitas das vezes nossos filhos não têm. Então, conhecer na periferia não é o mesmo que conhecer na profundidade. Okay? Por exemplo, eu, como crente pregador, sou obrigado a estudar um pouco a fundo sobre religiões e tudo mais em função do serviço que desempenho. Então, acabo conhecendo, se calhar, certas realidades. Alguém que, se calhar, não é pregador ou que estuda de forma leviana, né, o mundo da religião e tudo mais, não consegue ter. Então, se compararmos ou analisarmos uma religião, acredita que a nossa visão não será a mesma. Como ele vê na superfície, ele poderá ver como normal. O que eu, por conhecer um pouquinho mais a fundo, verei que não é normal. Então, há essa disparidade. E sendo eu pai, por exemplo, tenho um filho que eu sei que está a entrar ou está a entrar, não tem como, naquele sentimento de pai fala mais alto. Entretanto, é que no final de tudo, temos que respeitar mesmo. Não tem, a verdade é essa, não vamos fazer esforço, vamos, mas não podemos amarrar esse filho, não podemos condená-lo. Se no final de tudo ele decidir abraçar, vai doer, não concordamos, mas temos que respeitar. O direito da liberdade é um direito a ser respeitado, não é para você concordar, é para respeitar. Assim como respeitam a tua, você deve respeitar do outro. Esse, no final de tudo, vai ser assim. Concorda com a mesma opinião do nosso evangelista Bruno Milongueira? Olha, eu concordo em algumas partes, né? Pronto, acho que a maior parte eu concordo. Mas é para dizer o seguinte: como pai, é muito duro ver o filho que você criou, que você educou, ensinou, e depois ver ele numa outra religião. Ainda mais, não só como pai, mas como dirigente de uma igreja. É meio complicado fazer isso. E, aliás, vamos só analisar aqui uma coisa. Eu estou ali como dirigente, sou um exemplo para muitos. Os meus fiéis, ou nesse caso os fiéis que estão na igreja, a tendência
é verem a mim como um espelho. Então seria bom que os meus filhos também vissem a mesma coisa. Uhum. E quando Até eles- porque é o direito do pai, Com né? certeza. Uhum. E é um orgulho o pai, a mãe e os filhos frequentarem a mesma igreja, partilharem a mesma fé. E eu tenho um exemplo bem claro. Apesar de eu ser diácono, sou líder também da sociedade jovem, e os meus filhos fazem parte dessa sociedade. Nós estamos subdivididos, né, em escalão, por idade, e quando eu saio com o meu uniforme, o meu filho, o primogênito, também mete o uniforme dele, e os dois pequenos metem também o uniforme, a esposa também põe. Olha, não imagina a alegria que isso dá. E até os vizinhos comentam, mas esses pais, tá vendo? Quer dizer, os pais estão uniformizados, os filhos estão, é um orgulho. E a tendência é o pai manter esse orgulho até a idade adulta. Uhum. Por isso, vai ser uma dor, ou é uma dor para aqueles pais, né, que os filhos não frequentam a mesma igreja. E às vezes os filhos também na igreja onde vão sentem a ausência do pai. Porque tem aquelas atividades que às vezes é preciso a presença do pai. E o pai não está. E ver os outros amigos ou os amiguinhos lá com os pais é doloroso. Então, seria bom que a família tivesse unido numa só fé, numa só crença. Seria bom. Até porque também a Bíblia diz isso. E é um dos textos que eu vou dar aqui no final, mas só para dar uma deixa, onde diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha casa servemos ao Senhor, né? Desde que o filho não foge, Sim. não é da sã doutrina que é a verdade. Uhum. Ele não é livre de ir numa Não, certa religião. Não, a Não. liberdade dele Uhum. começa, primeiro, para mim, Uhum. eu analiso da seguinte forma. A liberdade dele começa desde o momento em que ele deixa deitar sobre a minha tutela. Certo. Porque enquanto eu estiver na minha casa, imagine só, eu vou dar exemplo. Eu sou adventista. Sou adventista do sétimo dia. Certo. E aos sábados, eu tiro o sábado para honrar o nome do Senhor. Não faço nada ao sábado a não ser adorar a Deus. E o meu filho é de uma outra religião, não adora o sábado. E sábado ele quer fazer trabalho na minha casa. Certo. Ele quer fazer os trabalhos dele. Só que tem uma lei que me diz, uma lei bíblica de Deus, que diz que sábado ninguém pode fazer nada. É o descanso. É o descanso do Senhor. Agora, como é que a gente vai estar em casa? Ele deve obedecer o pai a não fazer nada? Ou deve fazer a vontade dele? Porque é a liberdade de escolha. Então, acho que isso é algo que é discutível, muito discutível. Filho, tomaste essa decisão, ok, estás livre. Mas na minha casa a regressão é essa. Certo. Como pai, como cristão, a regressão é essa. O que é que você acha? Não, pai, agora eu estou na altura de ser livre. Vou alugar um espaço, vou ficar lá. Ok. Então, isso significa dizer que se o teu filho querer ter uma liberdade religiosa, não pode ser dentro da tua casa. Não. Tem que ser fora. Isso é meu. Por isso que Porque eu dizer, estamos a falar de meu liberdade controverso. religiosa. Sim, está Então, falando de liberdade religiosa, sim. mas só que tem uma coisa. Dentro da liberdade religiosa, existem outras liberdades. Certo. Liberdade de crença, né? Sim, Liberdade sim, de culto, sim. isso tudo ali. Mas só que na minha casa, como pai, eu tenho um estatuto, Uma regra. tenho uma regra que rege a minha casa. E o filho ali vai estar a desobedecer. E a Bíblia também diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. O que é honrar? É respeitar, Certo. é obedecer. Não é? Então eu venho, estou preparado. Filho, hoje é sábado, preciso ir à igreja. E é hoje que o meu filho vai ficar em casa e quer assistir jogo. É hoje que o meu filho quer ficar em casa e acha que quer pintar o quarto dele. Já começa a ferir os meus princípios. Eu, como dirigente na igreja, estou a educar, estou a ensinar aos fiéis que não devem fazer isso, porque a Bíblia diz isso. E pode levantar alguém e questionar: irmão fulano, irmão José Júlio, você nos ensina isso, a Bíblia diz isso, e o teu filho faz isso em casa. Imagine Mas, o contraste que isso dá. mas olha bem, é liberdade religiosa. Tudo bem que o pai tem uma ordem dentro de casa, o pai é o chefe de casa, não é?
E as ordens do pai, né, tem que ser cumprida. Mas estamos aqui a falar de liberdade religiosa. Então, eu sou filho, não é? Tu tens um filho. Ele é livre de escolher a sua determinada religião. Significa dizer que ele mesmo estando na tua casa, ele é livre de escolher a sua própria religião. Olha, eu vou fazer só Acho uma que o nosso pergunta. irmão Bruno Milongueira tem aqui Antes que ele mesmo responda, Uhum. a pergunta que eu vou fazer é mesmo uma pergunta provocadora. Uhum, A liberdade religiosa me dá liberdade de eu escolher a crença. uhum, Isso. Agora imagine só. Eu vou, imagine, essa zona é habitada. Eu meto a minha coluna aqui, uhum. sem permissão da administração daqui do espaço. Crio um ambiente de culto com som alto. E os vizinhos vêm reclamar. Será que, por mais que eu tenha liberdade religiosa, liberdade de prestar culto, me dá direito de fazer um culto que interrompe a liberdade do outro? Não nos dá, né? Mas quanto ao filho, tem o direito porque ele é livre de escolha. Acredito que estamos a cair num campo estamos a cair num campo uma diferente. opinião diferente. Estamos a cair num campo diferente. Eu percebo totalmente o posicionamento do diácono, embora discordo, Uhum. porque vai ferir exatamente o que nós queremos. Estás a ver? Eu acho que essa é uma luta grande que nós passamos ou enfrentamos enquanto crentes, que é a luta de fazer valer o que nós pregamos. Estás a ver? E acreditamos. Nós estamos aqui a defender que não, a liberdade religiosa existe, mas nós aqui estamos a contrariar a tal liberdade religiosa, na hora da verdade. Uhum. Ok? Agora, há um porém sim no que o Diácono falou, que é a questão de a liberdade religiosa não pode se constituir em libertinagem. Uhum. Significa dizer que liberdade religiosa tem seus limites. Qual é esse limite? Quando não fere também a liberdade de outra, nem põe em xeque a integridade de outra pessoa. Vamos lá. Se eu, Bruno, sou pai, tenho uma crença, e meu filho decide ter uma outra crença, eu dei exemplos do princípio. Se for menor de idade, enquanto for menor de idade, eu tenho essa autoridade. Esse poder dentro de Esse casa. poder, exatamente. Uhum. Quando ele atinge a maior idade, ele tem o direito de escolher o seu próprio caminho. Agora, imaginamos o que eu posso estabelecer é o seguinte, para pegar deixa do Uhum. diácono, por exemplo, o que eu vou estabelecer é o seguinte, embora ele tenha liberdade, na minha casa eu sou o mentor, ok? Sou a voz máxima. Tens tua crença, ok, não duvido. Mas na minha casa, exatamente, tem a liberdade da tua casa. Vamos dar, deixa eu dar um exemplo prático. Imagina, ele deu o exemplo, ele é adventista, tem as crenças dele. Uhum. E no sábado, por exemplo, educou os filhos, que no sábado devem se comportar de uma certa maneira. E enquanto está lá no sábado, o filho, por exemplo, quero meter as colunas, meter os toloba, Uhum. por exemplo. Não é que você não pode meter, mas tem que ter esse respeito. É minha Certo. posição. Na minha casa, não. Epa, no teu quarto, volume baixo, entrou de que não interrompa a nossa liberdade, não choca com o que eu estou a fazer. Certo. Tá a ver? Ele é livre. Você é livre, desde que não nos interrompa. Agora, se está chocado conosco, está chocado com a nossa casa, e aí vai entrar o que ele está falando, vai ter que decidir. Okay? Fica ou sai Agora da ali entra. Imaginamos que o filho não tem possibilidades financeiras. Ele tem liberdade religiosa. Sim. Qual é o posicionamento que o pai... Não, posicionamento é esse. Assim, por exemplo, dentro da casa, vamos lá, estou dando exemplo assim como pai. Dentro de uma casa, de uma sala, não pode prevalecer duas crenças, essa é a verdade. Certo. Temos que ser sinceros, não vai prevalecer duas. Uma tem que se sujeitar à outra. E nesse caso, quem deve se sujeitar é o filho, porque está sobre a casa do pai, essa é a verdade. E a questão é exatamente assim. O que faz a diferença normalmente nesses casos é a questão também da humildade. Temos que ser humildes para nos sujeitar. Vamos dar um exemplo prático. Eu sou assembleano, sou Assembleia de Deus. Nosso culto na Assembleia de Deus é um culto extrovertido, Uhum. é um culto evasivo. Okay? Agora, o facto de Deus ser pentecostal não me dá liberdade. Por exemplo, eu estou num ambiente, eu tenho que ser, ou seja, tenho que mostrar um comportamento como se estivesse, por exemplo, dentro das quatro paredes da minha congregação. Eu posso estar aqui, agora estou com o diácono, nesse ambiente, eu posso orar. Não deixei de ser pentecostal. Certo. Mas nesse ambiente, como é um ambiente que não é meu,
não está sob minha jurisdição, eu posso orar, sem necessariamente naquela forma que eu mostrar, por exemplo, na minha religião. Com Não é que certeza. seja pecado eu orar, Sim. mas nesse ambiente tem regra Certo. e eu devo respeitar. Certo. É possível, sim, você exercer tua crença respeitando os Respeitando limites do ambiente em que você está, do lugar onde você está e também da pessoa com quem você está. Uhum. Agora, se eu não estiver aqui, estiver na minha casa, aí é outra coisa. Eu posso gritar, eu posso pular. É na minha casa, no choque. Minha mulher sabe, esse é assim. Então, cai nesse sentido. O filho pode se exercer desde que conheça os seus limites e respeite, que aqui a autoridade é meu pai. E é na casa do pai dele. E tem uma crença que o pai acredita, ele tem que se sujeitar a isso. Lá fora, tem a crença dele, isso, aqui tu quer indiferente. E até nem choque, mas pode doer um pouco, mas os choques não serão Ok. tão pesados assim. ali Pode onde eu acrescer, estava- pode é ali acrescer. onde eu estava a defender. Uhum. Porque enquanto estiver na minha casa, está sobre minha tutela. Ok. Sendo adulto ou não, está sobre minha tutela. Ainda que tiver a trabalhar, tem o seu salário, mas está na minha casa. E na minha casa tem uma regra. E eu vou dar só um exemplo. Eu vou preferir dar exemplo meu. A minha mãe, ela era, pronto, já é falecida, né? Era vegetariana. E quando chegasse na minha casa, ela queria que a minha esposa, pronto, fizesse da forma que ela gostava. Alimentação vegetariana. E nós não estamos acostumados a essa alimentação. E muitas das vezes ela ficava assim, meio irritada, evitava ir na minha casa por conta disso. E uma vez eu chamei a atenção. Minha mãe, eu disse assim, mãe, enquanto estiver na minha casa, as regras da minha casa são essas. Uhum. Se a mãe quer esse tipo de comida, ensina a tua filha a fazer de uma forma a mãe gostar. Mas a mãe não pode impor. Está aí na minha casa. Eu já saí da casa dela. Se eu estivesse na casa dela, eu seria sujeito a comer. Aliás, quando eu fosse visitar ela, eu comia o que ela preparava. Eu não reclamava, porque estava na casa dela. Esse tipo de liberdade que a gente... O facto de nós termos liberdade não nos implica, ou não nos dá direito de defendermos, de acharmos que temos a libertinagem. Uhum. Há uma diferença. É filho, é adulto, Tem que obedecer. tem que obedecer, Ok. porque está na minha casa. Se não quer obedecer, é simples. Sai, por quê? Porque a gente vai entrar em choque. Uhum. E é o que o Milongueira falou. Certo. E não bate certo, porque sou dirigente da igreja. E como dirigente, o exemplo é a minha casa, é a minha vida. Aí já vão questionar. Milongueira é evangelista. E ele vem, por exemplo, ele acha que o filho, vamos supor que o filho dele é daqueles namoradeiros, que entra com uma e várias dentro de casa. E ele aconselha os jovens da igreja dele a não namorarem dessa forma, a terem um namoro espiritual, Ok. namoro cristão. Uhum. E imagine que aparece um jovem, ele questiona. Pastor ou evangelista Milongueira, o teu filho faz e desfaz com aquelas irmãs ou com aquelas moças. Qual é o posicionamento dele? É uma vergonha. Uma vergonha, certo. Então é importante mais uma vez, seguirmos aquele capítulo de Efésios, aliás, de Provérbios 22, que diz que ensine o menino no caminho que deve andar, para quando crescer, não se desviar. Uhum. É necessário que tenha, por mais que exista liberdade religiosa, essa liberdade religiosa veio a existir para fazer com que as pessoas se sintam livres de prestar cultos. Mas é necessário que respeitem a Constituição do país. Porque nem qualquer sítio é para você ir fazer culto. Uhum. Você tem liberdade, vai na estrada, monta lá um púlpito e queres pregar no meio da estrada. Não, Só porque tem só liberdade. porque tem liberdade. Não funciona assim. E mesmo nesta cena de liberdade religiosa, não é? Existem várias religiões e cada religião tem as suas liberdades. Tipo, na religião, como nas religiões são várias, não é? São várias religiões e cada religião tem as suas liberdades. Qual é o posicionamento que cada religião, tipo assim, qual é o posicionamento em que os líderes, não é? Tomassem, se vocês notarem que uma certa religião não está a apresentar aquilo que é a verdade. Qual é o posicionamento? Vão para lá, vão agir de forma com a lei, ao ponto de fecharem essa determinada religião, mas eles são livres, ou deixam assim? Eu acredito que na fala do diácono, se bem que o José, embora não, a especificidade não era esta,
mas ele acabou entrando um pouco já nesse campo aqui. A liberdade religiosa, que é um direito consagrado na Constituição, né, tem os seus limites, como ele várias vezes já falou aqui, que é a liberdade religiosa deve obedecer também às normas da Constituição. A nossa Constituição, né, no seu artigo 10º, artigo 10 da Constituição, diz que Angola é um país ou um Estado laico, onde a separação de poderes, igreja e Estado são autônomos. A igreja não interfere nos assuntos do Estado, igualmente o Estado não interfere nos assuntos de caráter religioso. Certo. Entretanto, sendo nós um Estado, o Estado tem normas, tem uma Constituição, tem uma lei. E a igreja está dentro desse Estado, logo é abrangida por essa lei. Ou seja, a liberdade religiosa deve ir até nos limites dessa Constituição. Quando a liberdade religiosa já fere as normas consagradas nessa Constituição, então o Estado interfere. Vai ir na pergunta que você está a fazer. Por exemplo, o fato de você ter liberdade para cultuar ou prestar culto não significa que você vai fazer tudo o que te der na telha. Certo. Ainda que isso fira Como disse o a nosso regra de diácono. convivência, fira o que é aceito como moral na sociedade, fira os princípios de boa convivência, fira, tá vendo, né, os princípios sociais. Não, não é assim. Porque a liberdade casa com outras liberdades. Já quando deu esse exemplo aqui. Vamos lá. Alguns anos atrás, não sei se ainda prevalece, é uma religião que era de fora, mas aqui estava a surgir, que é a religião que chamam do Adão. Adão e Eva. Quando cultua-se nu, por exemplo. É liberdade? É liberdade. Certo. Por exemplo, tem esse direito na Constituição? Tem. Se eu, Bruno, decidiu cultuar aqui, né? Sou do Adão, o diácono Júlio é do Adão. Aqui estamos fechados, apartamento J23, Quilamba. Decidimos aqui cultuar nu. Não fere ninguém. Certo. Por exemplo, nós dois estamos aqui nu. Porque é nossa religião. Entendeu? É nossa liberdade, certo? Estado nu, sai lá, você não pode cultuar nu, não existe. Agora eu não posso descer nu aí no campo, como ele deu exemplo, no jardim. Está lá tua Fico placa. tu chata lá aí e começo a orar não, porque sou Adão. Por quê? Isso cai já, vai ferir outros direitos também, ok? Fere a moral, é atentado ao pudor, é crime isso. Então, a tua liberdade deve conhecer e respeitar as demais liberdades. Para nós, enquanto cristãos, né, já que tocaste dizer, precisa haver uma religião, nós não nos opomos a outras religiões necessariamente porque ao nosso belo prazer ou porque queremos. Primeiro, é bom ficar claro isso. Se nós, como cristãos, temos um padrão, temos a Bíblia, né, como regra de fé e conduta, estamos a falar para nós cristãos. Se você se denomina também cristão, então para nós, nossa ideia, você tem a Bíblia também como regra de fé. Tem a Bíblia como manual, né, como guia para o que você vai fazer. Logo, se você começa a pegar tal Bíblia para fazer das suas, que fere isso que o diácono deu exemplo aqui, você fere moral, fere tudo. Não tem como, nós vamos meter pé. Qual é o pé que vamos meter? Como cristão, vamos denunciar aquelas práticas que a luz da Bíblia está errada, que tem a ver com o ensino da palavra. É mostrar biblicamente como é que aquilo funciona, que isso não é verdade, não é verdade. Como cristão e como igreja. No que diz respeito à violação dos direitos humanos ou à lei, o Estado impõe, né? Porque aquilo já cai no âmbito jurídico, e não somos nós vamos falar, cai no âmbito judiciário. Interpor, e o Estado vai te colocar pé, porque aquilo que é crime vai responder criminalmente. Né? Vamos lá, você tem casos de pastores que levam a criança, teve um agora, se metade de 2 semanas, não sei, quase 30 anos, levou uma menina de 13 ou 14 anos, isso foi em Lubango, e vamos fazer caminhada, chegou no monte, esforçou a miúda. Tá vendo? Porque não sei lá que é espiritual. Isso não é oração, vai preso. É engombide, é malandro, é criminoso. Vai preso. E nós na igreja temos esse problema. Né? Não é liberdade, vamos orar. Isso não é para orar. Porque o que ele fez nunca é no âmbito da oração. Vai preso, vamos orar para Deus mudar o coração dele. Mas a violação é crime. Vamos orar, Deus vai trabalhar no coração, mas a parte de ter esforçado a miúda é crime. Vai preso, vai ser julgado e vai ser condenado. Paga. E acabou, ponto final. Isso não te tirou liberdade. Okay? Pergunta aí, porque temos liberdade que vai ser preso. Olha, nosso debate está muito quente mesmo, mas vamos agora para, como estamos na segunda parte do nosso debate, agora queremos passar então para o momento de publicidade. Temos aqui o Sabor 3F, que oferece bons iogurtes deliciosos, não é? Você que está do outro lado,
Se querer um desses iogurtes deliciosos, possa ligar para o número de 938 83 50 78. Também temos aqui Vaso Home Care, cuidados de saúde, é um domicílio. Você também pode ligar para o número de 938 83 50 78. Também nós estamos abertos para parcerias, não é? Estamos abertos para parcerias. Se tens uma empresa, você que está do outro lado, tens uma empresa, tens um negócio, nós estamos aqui abertos para parcerias, para então fazermos suas devidas publicidades e vossas atividades junto assim a nós, para que juntos possamos crescer e no final de tudo quem sai a ganhar somos nós, não é? Então, nós também estamos abertos para se apoiarmos aos outros grupos, não é? Estamos abertos, estamos disponíveis. Você pode ligar para o número de 952 440 260. Vou repetir, 952 440 260. Então, esse é o contato da nossa página. É corresponde no Facebook, é corresponde no Instagram, é corresponde no WhatsApp. Você pode contactar para este número e nós estamos disponíveis para então darmos devida atenção sobre os nossos trabalhos, não é? Já podemos voltar no nosso debate, não é? Mas temos uma pergunta de um dos nossos telespectadores que está aqui do outro lado. Ela diz o seguinte: boa tarde, cresci na igreja católica e quando saí de uma igreja para outra, fui muito criticada e até um tempo fui excluída. Qual é o posicionamento dos líderes que estão aqui dariam para este caso? Ela disse que cresceu na igreja católica e quando saiu da própria igreja, foi para uma outra igreja, sofreu muita crítica, sendo que estamos na liberdade religiosa. Não sei quem é o autor, mas há uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: o conhecimento é perigoso. Né? E alguém perguntou por quê? Porque quando você conhece, você não aceita ser manipulado por nada, nem por ninguém. Então, esse é o poder do conhecimento. Por isso é que, na maioria das vezes, as pessoas escondem o conhecimento. Na medida que a pessoa cresce e se aprimora no conhecimento das coisas, com certeza as atitudes dessas pessoas são influenciadas, né, a nível desse conhecimento que a pessoa tem. Esse problema aqui que a irmã expôs aí, acredito que é um problema presente em todas as religiões, né? Mas principalmente em nós. Eu quero me sentar aqui, não quero falar nada das outras, quero sentar aqui nas nossas cristãs, porque a igreja católica, independente de tudo, considera-se uma igreja cristã, que nós vivemos. Qual é a problemática? É que somos os mais verdadeiros do mundo. Uhum. Então, quem nos deixa, né, e buscamos até o famoso texto mal interpretado, saíram de nós, porque não eram dos nossos. Quem garante sempre que quem saiu que não era nosso? Talvez você que ficou que não é nosso. Nós sempre olhamos para os outros como os irmãos da fita e nunca olhamos para nós no intuito de revermos algumas coisas. Ok? Outro sim. Deixa eu dar um exemplo meu. Eu nasci e cresci na Igreja Batista. Convenção Batista em Angola. Nasci e cresci na Igreja Batista. Até os meus 24 anos. Saí. Com minha família toda é Batista até hoje. Minha mãe é diaconisa, meus irmãos são lá, obreiros lá, trabalham. Eu sou o único que saí. Sou assembleante, sou da Assembleia de Deus Pentecostal. E na altura que eu saí, hoje estava assim também, você saiu, vai pegar os irmãos dele. E alguns pegavam meu irmão, você cuidado com fulano, cuidado com cicrano, né? No intuito de alertar meus irmãos. E eu ria, porque, por exemplo, meus irmãos menores, eu tenho 2 depois de mim, eu instruí meus irmãos são pregadores, eu instruí meus irmãos. Uhum. Você está me falando, cuidado com o meu irmão. Meu irmão é um fruto do meu trabalho, por exemplo. Eu instruí meu irmão na pregação, instruí minha irmã na pregação. Eu instruí meu irmão na oração, eu levava meu irmão na oração, meti meu irmão a aprender a jejuar, por exemplo. Cuidado com o meu irmão. Só que os tempos foram passados. Hoje eles continuam lá, eu continuo aqui. Uhum. Eles deram conta que a coisa não funciona assim. Por quê? Porque a minha escolha, né, ao entrar para uma igreja pentecostal, porque eu me revi no que a pentecostal ensina, né? Eu leio a Bíblia, sou continuista, por exemplo, creio na continuidade dos dons, né? A minha visão sobre pneumatologia casa com a da Assembleia de Deus. Decidi vir para a Assembleia de Deus. Entretanto, meus irmãos são crentes. Eu não preciso que meu irmão venha na pentecostal para ser mais crente, não é verdade? O que eu recordo com meus irmãos é que façam valer o nome que carregam de crente. Se realmente são cristãos, sigam a Bíblia. E meu irmão para mim lá estão. Não faço mais que meu irmão tem que ver.
Pelo Ok. contrário, para mim, meus irmãos estão muito bem onde estão. Ok? Desde que mostram uma conduta, porque é possível ser cristão na Batista, assim como eu acredito que sou cristão da Assembleia de Deus. O diácono José Uhum. é crente na Adventista, né? Há uma frase que rola muito: no essencial, unidade, no não essencial, respeito e em todo o amor, né? Uma frase que rola muito. Existe um corpo doutrinário essencial da Bíblia, que nos torna crente. Uhum. E quando esse corpo principal não é ferido, não afeta a nossa relação. Tá vendo? Não afeta. Por exemplo, tipo, irmã deixou de ir na católica. E a gente fez que deixou de adorar Jesus. Não. Ele é Continua a crer em livre, ele Jesus, é livre. continua. Crê em Deus, crê. Como é que ela se relaciona com Deus? O que, que ela faz diante da Bíblia? Tem aplicado a palavra, obedece, se esforça para viver a palavra, se esforça. Minha irmã, qual é o problema? Saiu da católica, não morre. Não já te saudar, não muda nada na tua vida. Dói, mas vai passar. As pessoas são livres para escolher o caminho que vai seguir. E nós temos que ter essa disponibilidade. Sei que algumas vezes dói, não aceitamos de bom grado, mas temos que começar a nos habituar a isso. As pessoas são livres para escolher os seus caminhos. E nós temos tido esse déficit, muitas das vezes, tá vendo? Exclui, alguns, as religiões vão mais longe, não te saúdam, é tipo, você é o diabo, enfim. É complicado. É Nosso- tudo pela bancada, no final de tudo. Nosso José Diácono tem aí uma opinião diferente É. acerca do nosso. Hernani, primeiro É. eu gostaria de saber, a nossa internauta, tem o nome dela aí? Tem Madalena. Deixa eu ver aqui um instante. Pronto, Gostei. mas já deu para perceber quem é. É assim, deixando de ser Madalena católica, Jorge. ok, Certo. deixando de ser católica, é uma amiga, é uma amiga minha, nós conhecemos bem. Deixando de ser católica para pertencer a uma outra igreja, Uhum. primeiramente ela baseou-se no princípio de adoração. Eu disse aquela hora que toda e qualquer igreja tem um princípio, tem princípios fundamentais que lhe constitui como igreja. O Estado, para aceitar uma religião, é preciso que essa igreja mostre princípios. Uhum. E provavelmente, independentemente das igrejas, né, não sei, eu vou falar da minha. Eu vejo e concordo e aceito que os princípios que regem a minha igreja são princípios plasmados na Bíblia. Certo. Até ali me faz crer na igreja onde eu estou. Se a nossa internauta percebeu que na igreja onde estava, e eu respeito muito todas as igrejas, né? Uhum. Tanto católico, pentecostais, metodistas, testemunho de Jeová, eu respeito. Ela saiu, não foi bem aceita, foi condenada, foi crucificada, sei lá, falaram mal dela. É normal, porque a mudança tem dessa. Certo. A mudança tem dessa. Jesus, quando chegou e começou a mostrar realmente o que é o cristianismo, é que são mesmo os deles que lhe condenaram. São os dele que não lhe permitiam trabalhar para Deus. E nós que seguimos esse que era condenado, será que não vamos ser também? Vamos. Então, eu só dou força a ela, né? Permanecer onde está. Uhum. Mas, estudando a Bíblia. Estude a Bíblia. Porque essa é a base de tudo. Uhum. Você não sai de uma igreja só por sair, porque seguiste o irmão ou fulano é mais bonito, olha, aquela igreja cantam bem, aquela igreja é bonita, tem ar-condicionado, tem não sei o que lá. Você não pode seguir por isso. Você tem que seguir uma igreja que te leva aos pés de Cristo. Uhum. Então, para quem está nos ouvindo lá em casa, eu digo assim, se na igreja onde tu estás, consegues sentir que o ensinamento não vai de acordo com a Bíblia, então procure uma igreja que tem fundamentos bíblicos. Uhum. Qualquer igreja, desde que você se sinta livre de adorar a Deus e de seguir esse princípio. Porque o nosso guia é a Bíblia, e o Milongueira falou muito bem, é o nosso guia, é o nosso padrão, é a Bíblia. Todas as igrejas usam Bíblia? Usam. Mas infelizmente há pessoas que interpretam mal Uhum. a Bíblia e acabam fazendo coisas erradas. É Uhum. aquela pergunta que o Hernani fez, e o Milongueira deu aqui exemplo muito bom, do irmão que veio, o pastor, né?
não, vamos fazer oração no monte ou vigília. Uhum. E acabou violentando. Provavelmente ele até pode alegar, provavelmente. Uhum. Espero que fique bem claro. Provavelmente pode alegar que, olha, o Espírito Santo tem que entrar em ti e dessa forma, eu como sou ungido do Senhor, tenho que fazer assim. Há muitos desses, Há né? muitos. E nós temos visto relatos, não só nas televisões, mas nas redes sociais. Uhum. Tem vídeos que passam no YouTube, infelizmente, de pastores que chegam ao ponto de pegar em órgãos genitais Certo, femininos, certo. porque não é batismo, Porque é a porque religião não deles, o não é? Espírito. Quer dizer, será que a Bíblia chega até esse ponto? Nos ensina isso? Uhum. Jesus chegou ao ponto de curar, muitas das vezes, só com palavras. Não foi preciso mexer em nenhuma parte do corpo, ainda mais parte íntima. Agora, quem é o nosso exemplo? Será que é Cristo? Então, eu dou força a Madalena, né? Continue meditando, estudando na palavra. Uhum. E se porventura conseguires notar que onde estás também não corresponde com aquilo que diz o Senhor, que é a Bíblia, Uhum. procure alguma igreja que condiz com o que diz o Senhor. Pois bem, tá respondida a pergunta da nossa internauta aí na página do nosso Facebook. Mas qual é essa, a liberdade religiosa? Tem uma grande importância na nossa sociedade em que nós vivemos? Tem uma ampla importância, assim? Tem sim. E uma das grandes importâncias é o que nós estamos a fazer aqui. Uhum. A liberdade religiosa nos dá a liberdade de estarmos aqui e falarmos sobre o cristianismo. Certo. Porque senão há países que nesse momento estariam a bater a porta aqui. Porque veio aqui as autoridades. Certo. Tem cristãos que estão a morrer. Poderia transmitir. Essa transmissão Não já poderia. devia ser barrada. Mas como Coreia, por exemplo. Isso Yeah, então, nós temos liberdade. E essa é uma das grandes importâncias da liberdade. E depois, não só. A liberdade religiosa também faz com que a sociedade se Uhum. torne uma sociedade Uhum. muito mais aprazível. Né? Uhum. Por quê? Porque na igreja nós aprendemos o amor ao próximo. Uhum. É na igreja onde se ensina o amor ao próximo com convicção. Uhum. Com convicção. Por mais que a gente aprenda em casa. Mas em casa é preciso ter uma base bíblica. Certo. Então, imagine numa sociedade em que não há liberdade religiosa, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que os cultos comecem a ser interrompidos pelo Estado. Uhum. Porque o Estado não permite, porque não existe essa liberdade de culto. Temos aqui uma única pergunta, a nossa última pergunta, não é? A nossa última pergunta. Se realmente existe liberdade religiosa, por que existe essa luta entre a igreja Y, X, a igreja Y é verdadeira, a igreja Z é verdadeira? Por que existe? Essa vai para o nosso Bruno Milongueira, não é? Não, mas faz a tua pergunta. Vamos olhar para essa pergunta que eu fiz aqui. Se realmente a liberdade religiosa, por que existe essa luta, né? Dentro das religiões, que a igreja Y é verdadeira, a igreja Y é falsa. Se realmente existe essa liberdade religiosa. Por que existe isso? Assim, eu normalmente, nesse tipo de questão, eu acho que já falei há pouquinho sobre isso, sobre ser verdadeiro ou falso. Uhum. Eu prefiro olhar mais dentro da visão teísta. Ou seja, sobre o falso ou verdadeiro, eu olho muito para os grupos que a semelhança de nós como cristãos, tem Deus como Senhor Supremo. Uhum. Então, uma vez que esse Deus se revelou de uma forma específica a um povo que depois desenvolveu, Certo. né, a pessoa de Cristo, que nós aclamamos a pessoa de Cristo, os discípulos, foi envolvendo, hoje nos deixou uma Bíblia para nos guiar. Então, é imprescindível que tudo que envolva a pessoa desse Deus passe por aquela revelação do próprio Deus. Uhum. Por exemplo, você não pode dizer que conhece Bruno na perfeição, se eu, Bruno, não lhe dizer como é que eu funciono. É do tipo, você ouviu dizer que Bruno é isso, e eu falei diretamente com o diácono José quem eu sou. Uhum. Então, entre você e o diácono, quem tem, na verdade,
autoridade para falar do Bruno. Vai ser o diácono que ouviu diretamente do Bruno. Certo, certo. Quem o Bruno é exatamente aqui onde muitas vezes nos complicamos. Se Deus revelou, tem uma palavra, tem uma Bíblia, onde ele deixou as diretrizes de como devem ser feitas as coisas. Eu não posso aceitar, sob pretexto nenhum, que um camarada que ignora a própria palavra, mas quer me apresentar um Deus que está na palavra, e ele me apresenta de uma outra forma, muitas vezes que acontece, ele fala que aquela palavra está ultrapassada. Então, é nesse contexto que muitas das vezes surge a briga. Ou ainda uns que tentam alterar, como disse um pastor brasileiro, né? Que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, você que tem que se atualizar, camarada. Então, não tem como essa rixa acabar sobre o verdadeiro e falso. Enquanto isso existir, porque enquanto as pessoas fazerem da forma dele, sobre o pretexto de serem tipo os mais iluminados, Certo. não tem Os como. mais verdadeiros. Não tem como, não tem como. A Bíblia, isso vai cair no campo da hermenêutica, homilética, né, da regra da interpretação. A Bíblia foi escrita num tempo, em um contexto próprio, no meio de um povo próprio. Então, quando é traduzida para nós, ou quando é lida para nós, deve ser observado esses aspectos. Daí que tem a necessidade de interpretação. Mas essa interpretação deve ser feita à luz do que aquilo significou naquela época, para sabermos como aplicar a nós. Você não pode pegar e manipular as coisas. Deixa eu dar um exemplo prático, já que é bem contextual isso. Tem um profeta agora que falou com morto, né? Por exemplo. Pegar isso. E alguém questionou se Jesus disse que não pode haver essa ligação morto e vivo. Como é que faz? Ele foi pegar um texto que não tem nada a Esse ver. assunto vamos terminar agora. Jesus, não, todo esse exemplo prático, nem quero também pegar aí. É só para ficar claro. Jesus encontrou a filha de viúva de Naim, ele disse, levanta. Tá vendo? Não existe, mano. Você disse que conversaste com o morto, Jesus não conversou com o morto. Certo. Jesus ressuscitou. Até verbo é diferente. O verbo conversar é diferente do verbo ressuscitar. Certo. Então, às vezes até português, ainda não é milética, não é hermenêutica, é português. Tá vendo? Então, essas cenas aqui, não tem como não criar divisão, diácono, tá vendo? Não tem como, porque eu não posso olhar isso e ficar muito aqui, não, deixa a sua vida dele. Não é, porque é alguém que está nas redes sociais, tem uma influência grande, principalmente quando aquilo vai na mídia. Faz necessário que nós, que também cremos na palavra, tenhamos um posicionamento. Muitas vezes não é questão até de atacar, mas, por exemplo, o diácono é o líder, que ele falou, sendo ele líder, as ovelhas estão expostas a essas coisas, ele líder tem que mostrar qual é a posição dele enquanto líder e o que ele crê na igreja que está, a fim de que as suas ovelhas saibam que, ainda que elas quiserem seguir, vão seguir porque querem, mas na nossa religião, o nosso líder, o nosso ensinamento é este. Então, faz-se necessário fazer essa divisão. Nosso diácono partilha da mesma opinião ou tem uma opinião diferente? Eu partilho da mesma opinião, mas acrescentando, dizendo o seguinte: igreja falsa existe? Existe. Certo. Existe. Porque a Bíblia comprova. Se a Bíblia diz que existem falsos profetas, afinal, o profeta dirige o quê? Dirige um grupo de cristãos, sei lá, se eu posso considerar cristão. Desculpa, para não cortar o teu raciocínio. É bom nós estendemos um pouco a questão do falso profeta. Muitas das vezes as pessoas pensam sempre, ligam sempre o falso profeta, tem a ver só com os que, tipo, profetizam, falam de Deus. Não, hoje a categoria de falso profeta para nós do Novo Testamento tem a ver com todo tipo de ministro. Você põe um pastor que fala à toa, é um falso profeta. Certo. É o Bruno evangelista, se começar a desviar as ovelhas, sou um falso profeta. Tem a ver com aquele que fala da parte de Deus para alguém, ok? Pastor, eu agradeço isso. É nessa vertente onde eu estou a dizer. Eu, como dirigente de uma igreja, sou falso. Automaticamente, tudo que estiver a falar vai ser falso. Vai ser falso. Certo. Automaticamente, a minha comunidade é falsa. Olha, aqui tem uma pergunta, vai então, uma pergunta para o diácono Júlio. Alguém fez essa pergunta. A minha pergunta vai para o diácono José Júlio. Em que momento um cristão deve viver uma liberdade religiosa? Olha, deve viver a liberdade em todo momento. Você deve viver a liberdade religiosa. Primeiro porque você, como cristão, tens uma missão. Levar o evangelho a todo mundo. Certo. Para você levar, é necessário que você tenha essa liberdade. O Estado te dê essa liberdade. Então, o simples fato de eu sair e ir transmitir, estou a viver essa liberdade. É nesse sentido em que eu posso responder essa questão. Okay. Todo momento, o cristão deve viver a liberdade religiosa. Por quê? Porque a liberdade religiosa me dá o direito de pensar, me dá o direito de falar, me dá o direito de cultuar. Então, todo momento, eu sou livre para orar, eu sou livre para louvar, eu sou livre para transmitir a mensagem. Essa é a liberdade. Porque se eu me
me excluir e dizer, não, minha liberdade religiosa, por exemplo, só vai ser ao sábado. Outros dias, deixo de ser cristão. Então, não estou a exercer a minha liberdade como verdadeiro cristão. Então, pois bem, neste mesmo tema que estamos aqui em destaque, não é? Para o nosso Bruno Milongueira, qual é o objetivo específico de liberdade religiosa dentro da nossa sociedade? Não, acredito que, já que vamos respondendo isso de alguma forma, agora já com essa resposta acaba Ser mais respondendo clara, não é? também, ser mais claro. O objetivo é exatamente esse, é fazer com que as pessoas, né, exteriorizem ou até demonstrem Certo. o que acreditam ou que creem, né, como ser supremo e da sua espiritualidade e tudo mais, sem receio algum, sob pretexto de sofrer alguma discriminação por parte daqueles que não têm o mesmo tipo de crença. Então, é importante dar essa liberdade às Para o pessoas. nosso José Júlio. Acho que nós, desde o princípio, estamos a falar da importância da liberdade, né, na sociedade. Essa importância faz com que o próprio cidadão sinta-se abraçado pelo Estado. Porque eu, como cristão, ou então a igreja é parceira do Estado. Certo. E como parceira do Estado, ela deve ser livre de fazer aquilo desde que respeite a Constituição. O Milongueira, o exemplo que deu, é bem concreto. Vai ser ruim um líder religioso ou um cristão, por pretexto de má interpretação bíblica, querer fazer um culto ou prestar culto, sei lá, e aferir aquilo que é a boa convivência na sociedade. Ali já não é bom. Então, desde que você, como cristão, cumpra esses princípios, é bem-vindo para a sociedade, porque o Estado agradece. Imagine, as igrejas, por exemplo, têm a liberdade de criarem escolas, de criarem ONGs. Essa é a liberdade, e isso ajuda o Estado, então isso beneficia a sociedade. Olha, o tema é muito pertinente e o nosso debate já está no final mesmo, estamos no final. A hora não espera por ninguém. Queremos pedir aos nossos convidados se podem mandar beijos e abraços aos filhos, à esposa. Vamos começar pelo nosso convidado Bruno Milongueira, pode mandar abraços e beijos pela família de casa. Beijo, eu gosto de dar pessoalmente, né? Porque amo muito minha mulher, então, Miriam de Oliveira Pinto. Então, eu vou dar beijo quando chegar em casa, a casa, ok? Eu gosto de dar beijo mesmo pessoalmente. Minha mulher é muito bonita. Ao nosso José Júlio. E, né, queria agradecer a oportunidade, né, que o Ecoar Sons me dá mais uma vez estar aqui com os irmãos. Embora pareça que sempre que estamos aqui o tempo corre mais rápido, mas sei que Deus vai nos dar a oportunidade. E desde já queria também louvar a Deus pelas vossas vidas. E a nossa oração é que o Senhor continue a vos dar crescimento em tudo, a fim de que esse trabalho seja conhecido e mais abrangente, porque eu penso que um trabalho do gênero precisa ser alargado, porque aonde vocês não podem chegar pessoalmente, né, poderão chegar por meio do vosso canal, e com certeza vidas estarão sendo abençoadas e transformadas em função dessas conversas saudáveis do gênero, porque nem todos têm a oportunidade, se calhar, de frequentar um ambiente onde pode aprender com maior detalhe algumas coisas que se abordam aqui. E aqui de uma forma mais descontraída, fora daquela capa cheia de religiosidade. Acredito que as pessoas falam mais, têm maior liberdade para aprender e expor também as suas questões. Então, que Deus vos abençoe, vos guarde e vos dê a graça, então, de fazer concretizar os planos que você tem estabelecido para a honra e glória do nome dele. Pode deixar aí um teu capítulo bíblico para nós? Deixa aí um capítulo bíblico. Não é? Deixa aí um capítulo bíblico. Eu vou ler capítulo, mas qual é o capítulo que eu deixaria? Pode deixar. Vou falar um que está no para meu semana. Para Um a semana, para a eu semana. daria o que está no meu coração esses dias, porque olho para a juventude. Eu sou líder de jovens também na minha igreja, então vejo muitos desafios dos jovens. É um capítulo da Bíblia que eu gosto muito. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo de número 20. Quando Daniel é chamado à presença do rei para interpretar algo, e havia dificuldade por parte de alguns, Daniel, depois de ter orado, ele deu uma resposta muito sábia, que tem me guiado. Ele disse assim: bendito seja o Deus poderoso, que conhece todas as coisas. Ele estabelece reis e ele destrona reis. Certo.
ele estabelece reinado. Essa palavra tem me guiado. É uma palavra que eu deixo aqui para a juventude em especial, para todo mundo, mas em especial aos jovens. E olhando para o quadro da nossa nação, dá a ideia de que já não há nada a se fazer. Tipo, não somos achados, nem tidos para algumas coisas aqui, mas eu quero crer num Deus que servimos, que é vivo e poderoso. E Ele tira e Ele estabelece reis. Então, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Façam a vossa parte com diligência, com dedicação, com amor, com cuidado e zelo. Pois, a seu tempo, Deus que tira e estabelece, está a fazer isso na nossa nação. Eu penso que a nossa nação está a passar por uma reforma. Deus está a destronar uns, está a estabelecer os outros. Isso vale até no campo religioso também. Deus está a tirar uns, estabelecer outro. Uma nova roupagem está a ser dada, novos ministros estão a servir, estão a emergir. E com certeza, daqui mais algum tempo, teremos ministros mais capacitados, Boa. mais saudáveis para a glória e honra do nome do Nosso Senhor. José Júlio, deixa aí os teus agradecimentos e abraços para a família, amigos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez na Ecoar Sound. É um programa super, super bom para jovens, principalmente. E também a minha esposa, né? Agradeço e mando já um beijinho porque eu sei que ela está a ver. E dizer que eu lhe amo os meus filhos. Para quem me conhece sabe que também sou um pai galinha. Por isso é que eu estava defendendo muito aquela parte do ensinamento aos filhos. Diz assim. E agradecer a produção, o Gerson. Olha, é um sinal. Ok, pronto. Não me foi. Agradeço a produção do programa. Um programa super, super mesmo. E gostaria muito de fazer parte nos próximos programas, né? Porque nós estamos aqui que é para... Ok. Que é para poder transmitir conhecimento aos outros. Quando eu digo gostaria, é na vertente de que pode acontecer alguns imprevistos, sim. né? Porque eu sou residente, como já sabe. Então, pode acontecer imprevisto, mas Deus queira que não aconteça nada para nós estarmos aqui e mostrar um bocadinho daquilo que nós conhecemos, né? Um bocadinho só. E vamos aprender com vocês que estão em casa. Certo. Façam perguntas, partilhem a página para ver se tudo aconteça de acordo à vontade de Deus. Queremos que mais pessoas visualizem essa página, porque daqui só virão coisas boas. Deixa também o teu Olha, capítulo pela semana. o capítulo... Eu gostaria de deixar o capítulo de Josué, deixa eu ver na minha cábula, Josué 24:15. É o capítulo que eu disse aquela hora. Estávamos a falar de liberdade religiosa e por conta mesmo de ser um capítulo que fala de família, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Então, para você que é pai, que está me assistindo, ou um dia vai ser pai, procure ensinar teu filho para não desviar e você e a tua família, ou então você apresentar a tua família aos pés de Cristo. Esse é o melhor lucro que podes apresentar a Deus. Boa. Nossos convidados, né? O nosso Bruno Milongueira, evangelista, o nosso diácono, o nosso muito obrigado pela vossa presença, obrigado mesmo e contamos com vocês pela próxima oportunidade, né? Vocês serão os caras pelas próximas atividades, né? Quem sabe, né? Virão aqui mais vezes, se tivermos também a oportunidade, mas cremos em Deus, né? Que até lá ainda estaremos vivos e poderemos então fazer acontecer o mesmo programa no próximo tema, que é ambiente, não é? Volta aí o próximo tema, por favor, Regi, por favor, dê o nosso ambiente e consciência cristã.